um cara que tinha feito pacto com o demônio Caramba. e ele ficava possuído. Ele não sabia tocar violão, ele ficava possuído, pegava o violão, tocava esplendidamente. E aí, quando ele incorporava e sentava na praça e começava a tocar, vinha todo mundo assistir. E até o padre vinha assistir e curtia. Esse pessoal aí que eles ficam famosos do nada, né? Tem até o caso do Rolling Stones, né? Sim, Que eles falam que eles escreveram as letras quando eles, tipo, entrava um espírito neles e eles escreviam as letras lá. Esse pessoal que fica muito famoso, assim, sempre tem uma história meio de ocultismo barra, né? tem, Ali espiritualidade, né? Que até sim, o rock and roll significa pedra rolando. sim. Será que é, tipo, provocando Cristo? Ou não? Eu tô errado. Então, essa história é legal pra caramba, né? Porque É, eu estudei em conservatório de música também, né? Eu gosto muito de música. Estudei na sim. escola de música Vila Lobo, lá no Rio de Janeiro. Meu pai diz que eu manjo muito de música, mas não toco nada, né? Ainda bem que eu não tenho problema de trauma, né? Senão eu ia ficar Ele fala que traumatizado. eu não sei tocar nada, né? Eu toco contrabaixo. O rock vem da igreja, né? Porque o rock vem do spiritual, né? Que é uma É? música da igreja. Saiu de dentro da Hum. igreja. Inclusive, o Ray Charles, ele, na época, ele gerou. Não o Ray Charles da Inglaterra, filho da rainha. Tô falando que o músico, né? O cego, o pianista. Sim. Que o Jamie Foxx fez um filme do Ray Charles e ganhou o Oscar, né? Já que a Caramba. gente conectando aí os pontos, né? O Ray Charles, ele pegou o ritmo gospel, que já tava virando meio rock, com o spiritual, e ele colocou letras profanas, né? Letras Ah, mundanas. sei. E foi um grande escândalo, né? As pessoas da igreja ficaram escandalizadas na época. Então, assim, o rock sai de dentro da igreja, né? A música afro-americana Sei. evoluída, né? E o que vai acontecer no meio disso é que você tem uma outra linha que vem do blues. E aí o blues tem a história do Robert Johnson, né? Que o rock evoluiu do blues e o Robert Johnson foi aquele cara que ficou, a história ficou famosa no filme A Encruzilhada, que é com o garoto do Karate Kid lá, o Ralph Macchio, né? Sei. Pra quem gosta de tocar guitarra também, o Steve Vai participa. Aí tem um duelo de guitarra do Steve Vai com o Ralph Macchio. E é aquela história que ele foi no Encruzilhada e fez um pacto com o diabo pra ficar famoso, né? Que parece um pouco a história do Bob Dylan também, né? O Bob Dylan Sim, é é. um cara do interior dos Estados Unidos, de uma família de fazendeiros lá. Ele não queria ser garoto da roça, né? Ele queria Hum. sucesso e tal. E diziam que ele não sabia nem cantar nem tocar violão, né? Cara, não sabia tocar e Não. nem cantar violão. Aí ele foi pra Nova York e depois de 6 meses o cara voltou Já o astro. compondo músicas pô, como assim que você compôs, né? Tanto que ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Recentemente. Do alto nível das Sim. letras e tal. E aí, numa entrevista recente não, deve ter uns 10 anos pro 60 Minutes, na época que ele lançou a biografia. Ele é um cara meio recluso, ele não gosta muito de dar entrevista, mas Sim. pelo contrato com a editora ele tinha que participar de entrevista para divulgar o livro, né? E aí o entrevistador no 60 Minutes pergunta para ele: pô, você já tem tanto dinheiro, tanta fama, por que você ainda faz show? Ele fala: por causa do meu compromisso. Ele fala: No. compromisso com o quê? Ele: com o comandante aí, geral aí. E que comandante geral? Aí, do exército? Ele falou: não, do mundo que a gente não vê. Nossa, Aí o velho. cara deu uma de sonso, né? Falou: mas não tô entendendo. Ele falou: do diabo, pô. Meu pacto com o diabo. Eu preciso continuar por causa do pacto. Aí o cara riu, ele falando sério, né? É. Aí o cara falou assim: mas você continua compondo? Ele falou: não, aquelas letras que eu compus naquela época eu não consigo compor mais, não. Não fui eu que compus. Que ele falou que as letras A música apareciam, né? tá Que vendo? eles Descia, escreviam, né? desciam e Fazer ele. um download. É, né? Então, assim, o rock, né? A música acabou. Depois do Robert Johnson começou. Mas não. Isso não é particular do Robert Johnson nem do rock, porque o violinista Paganini já tinha uma história que ele tinha feito pacto, né? Que ele era um virtuoso, tinha uma velocidade impressionante nos dedos. Tem, tem um livro interessante que é de um estudioso da música brasileira, né? Que é o José Ramos Tinhorão. Ele tem um livro chamado História Social da Música Popular Brasileira. Nesse livro, ele é muito legal que ele vai contar a história do samba, né? Você vai ver que Sim. samba vem da palavra semba, que é africana, que significa umbigada, que eles dançavam batendo umbigo com umbigo, né? A barriga. E o samba, o chorinho, né? Você vê a grande mistura que foi feita. O chorinho, por exemplo, ele vai argumentar que
é mistura da polka, que é uma música Uhum. polonesa, com o lundu, que é a música africana, né? Então, muito legal essa história, né? Acho sensacional essa caldeirão cultural brasileiro, né? Que pra mim, o Brasil tem a música mais rica do mundo. A música brasileira mesmo, né? Nossas O MPB mesmo, né? essas podridões que toca aí. Minha filha, anos atrás, ela falou: pai, me mostra as músicas brasileiras. Eu falei: filha, a primeira coisa que eu preciso te explicar é: existe uma diferença entre música brasileira e música produzida no Brasil. A maioria das músicas produzidas no Brasil não tem uma pegada brasileira. Mas a música brasileira eu vou te mostrar. Aí já fui logo no ápice pra mim, que é o Hermeto Pascoal, né? Eu falei: música brasileira é isso, né? Milton Nascimento. Melodias que são originalmente brasileiras mesmo. Então, nesse livro, do José Ramos Tinhorão, ele mostra a história da música no Brasil desde a colônia, desde os primeiros portugueses que vieram. E ele mostra que na época do Brasil colônia, tinha uma lenda de um cara, eu não me lembro onde que era, se era em Pernambuco ou aqui no Rio. Aqui não, né, que a gente tá em São Paulo, né? Mais pra cá, que eu sou do Rio. Que um cara que tinha feito pacto com o demônio, Caramba. e ele ficava possuído. Ele não sabia tocar violão, ele ficava possuído, pegava o violão, tocava esplendidamente. E aí, quando ele incorporava e sentava na praça e começava a tocar, vinha todo mundo assistir. E até o padre vinha assistir e curtia. E aí falava: é o demônio, mas tá bonito pra caramba. Parabéns, demônio. Então, assim, isso não é particularidade do rock, né? É É em coisa todas, né? ancestral, isso é E ancestral. principalmente também no pop, né? Ah, Porque sim. o Satanás, ele age tanto no mundo pop, né? Recentemente teve aquele show no Rio de Janeiro lá, Sim. que parecia que era um pacto, né? Com esse show que teve aqui. Como que é o nome da cantora, Matheus? Que teve no Rio de Taylor Janeiro? Swift? É, que teve no Rio de Janeiro. A Madonna. Madonna, Pô, ela Madonna. fez um negócio ali que Sim, dá até medo, Madonna é pô. a chefona, né? Ela é a manda-chuva da parada. Ela que tá na frente mesmo, Sim, assim. ela que manda. Aquilo dali foi um ritual, não foi, Daniel? Foi, sempre é, né? O, Descarado, né? o pessoal que é esotérico, eles mexem muito com energia, né? Sim. Tudo pra eles é energia. E você ter uma multidão ali cantando e celebrando e vibrando, isso é uma captação de energia para Sim. que o feitiço seja efetivado, entendeu? Então o show é um ambiente propício demais para isso. Então eles É um aproveitam culto, os shows pra fazer fazer esse. o feitiço. Porque Caramba. forma um negócio que o pessoal esotérico chama de egrégora, né? Egrégora é quando tá todo mundo mentalizando a mesma coisa, e essa energia psíquica é usada para acender o pavio do encantamento. Ô, Daniel, então a pessoa que é lá cristã, ela não tem que frequentar esses Aí lugares, tem né? que Ela tem tomar que fugir, cuidado, né? tem que tomar cuidado. Porque eu vejo que tem vários cristãos que falam assim, não, em mim não pega nada, eu vou mesmo, eu frequento. Eu falo, meu, mas. Não tentarás o Senhor teu Deus, né? A Bíblia nos ensina. Exatamente. É, esse negócio de eu sou bonzão, E ó, não entra nada em mim, né? é, Essas coisas assim é meio. eu não É gosto de meio. brincar com essas coisas, não. E assim, Jesus mandou os cristãos como ovelhas em meio a lobos, né? Então, não vejo um problema um cristão ir a um show desse, não se contaminar e até ser sal da terra e luz do mundo, ou luz nas trevas. Sim, O problema é quando você tá lá participando do culto, né? Você tá exatamente. entregando a sua alma para aquilo ali, E- achando tudo lindo, né? O Nossa, pessoal olha tá. essas luzes. A Taylor Swift agora no última turnê dela, que é a turnê Eras, né? Que ela lucrou, foi a primeira mulher a lucrar $1 bilhão, né? Nossa, 1 bilhão? Bateu o recorde, $1 bilhão. É, ela tem uma música Willow, né? Onde ela faz um ritual explícito, né? Se todo mundo se veste de bruxa. Aí uma coisa é você, como cristão, tá ali no show e falar: ó, estão fazendo uma encenação de um ritual, né? Outra coisa é você falar: que legal, uhul, isso Que aí bacana. eu quero também, mamãe, compra uma roupa de bruxa pra mim. Então tem que saber separar as coisas, né? Meu, tem que ficar. Eu sempre falo que a gente tem que ficar muito atento aos sinais, né? Às vezes a Tem coisa gente. que é explícita, né? Exatamente, tem coisa que É. tá bem explícita e muitas Geralmente vezes o a gente não que quer ver. anda igual pato, tem bico de pato, faz barulho de pato, geralmente é um pato, né? É meio óbvio, né? Mas Aí já fica o tem gente que aviso aí. demora. Será que tem alguma coisa ali? Fala: tá na cara, né, meu irmão?